Agora soltar um pouco dessas coisas aqui. Olha o estado, né? Chuva. Produção de conteúdo na chuva também precisa existir, ó. Começando nesse episódio o nosso primeiro pé na estrada aqui do Projeto Invisível. Vamos combinar que não é um pé na estrada longe ainda. Iremos pelo mundo todo juntos ainda. Mas entendo que não faça muito sentido eu valorizar apenas os profissionais de fora com tanta gente boa que eu conheço que mora perto de mim, mora no Brasil, e vamos valorizar os nossos profissionais aqui também, né? Com certeza a gente tem muito para aprender e é isso que a gente vai fazer nesse episódio de hoje. Vou visitar um amigo que já tem umas quase 2 décadas ou um pouquinho mais aí de experiência, que é o Richard, aqui da Lopes Igor Arquitetura. O Richard, que é um cara extremamente bom em conexão e networking, e ele, há uns 3 anos atrás eu conversei com ele sobre isso, e ele me contou sobre o processo dele de sair da toca, de priorizar ficar dentro do escritório, trabalhar e tal, exatamente como eu adoro fazer. E ele me contou algumas coisas muito legais sobre quão positivo foi fazer as conexões que ele fez naquele momento da carreira dele, e hoje estou indo agora no escritório dele para a gente trocar uma ideia sobre isso, sobre networking e também sobre processo de projeto, beleza? Abriu o sinal, bora lá! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Posso deixar aqui no cantinho essas coisas? Por favor, fiquem à vontade. Oi. Tudo bem? Como Certo. você tá? Beleza? Tudo bem. Tudo bom? Vamos lá aí achar o homem. Ou tem um rockzinho. Ô, esse foi o show que a gente não foi junto, né, Richard? Oi? Esse é o show que a gente devia ter ido junto, né? Não é esse. Não, a banda só. Meu Deus, assim? Vai filmando assim já? Tudo bom? Já é. Não, tu quer que eu bote o que a gente não foi? Tem aí? Aparece a minha cabeça, inclusive. Ah, coloca aí então. As primeiras canetas Nanquim que eu tive. Foram as primeiras canetas Nanquim que eu tive. Funcionam. E esse escalímetro aqui eu ganhei, cara, esse aqui, sei lá, deve ter 50 anos. Sério, cara? Eu ganhei do arquiteto que eu fui trabalhar com ele. Isso daqui foi a primeira que eu comprei quando eu entrei na faculdade para fazer o raio do desenho das portas. Uhum. Foi isso que eu comprei. Essa é a projeção de abertura raiz. Sim. E esse daqui era o compasso, cara. Porra, esse compasso aqui, cara, foi suado para conseguir. Paguei R$70. Cara, isso era uma fortuna. Eu tive que ficar guardando assim uns 6 meses grana para conseguir comprar. E eu era enjoado, não era assim, eu vou desenhar com qualquer compasso. Uhum. Não, a caneta Nanquim tinha que ser aquela, não podia ser qualquer caneta. Sim. Era bem enjoado. Continuo sendo. Cara, exigência acho que é algo determinante para nossa profissão, né? Esse quadrinho eu fiz justamente assim para lembrar da onde que veio tudo. As tuas origens, né? O início de tudo. Na verdade é que tudo que a gente tem no escritório conta história, né? Tudo. Os troféus, são produtos criados, são quadros que a gente pegou em galeria, tem quadro que eu pintei, tudo tem história. Quanto tu acha que é a história dentro do escritório, na hora de você falar do teu escritório para um cliente, por exemplo? Quanto tu acha que essa história tem peso na hora de ser percebido como um bom profissional, um bom escritório? Cara, eu acho que a percepção não tá dessa forma. Eu acho que essa percepção acontece com a bagagem que tu carrega. Uhum. O resultado do teu trabalho vem todo esse repertório, né? Uhum. Não é assim, eu não preciso contar isso para o meu cliente. Ele vai perceber pela experiência que eu tenho em determinados assuntos, entende? Então, assim, as viagens,
os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conversei, isso tudo vai ser percebido através do meu trabalho. Sim. Eu tava contando pra galera que vai ver a gente no YouTube depois, que tu passou pelo mesmo processo de sair da toca. Lembra que eu falei contigo, sei lá, faz uns 3 anos aí, sobre isso? Eu falei, pô, Richard... Faz mais tempo. Faz mais tempo? eu vou passar rápido. Eu quero sair um pouco mais da toca, conhecer mais gente, porque não é que eu não gosto de gente, eu tenho preguiça de fazer isso, pra falar a verdade. E aí, agora, com esse projeto Invisível, que a gente tá, né, buscando entender os processos por outras óticas, né, de outras culturas, outros profissionais, etc., eu encontrei um motivo para fazer isso. E aí era um empurrãozinho que faltava, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Bora? Vamos sentar? Maravilha, trocar uma ideia com o Richard agora aqui sobre networking. Tô agora, como te falei, colocando em prática o processo de sair da toca. E eu separei umas perguntas aqui que vão me ajudar e vão ajudar um monte de arquiteto introspectivo que tá dentro da sua salinha só aqui, ó. E quero saber assim, ó, qual foi o momento que tu percebeu que precisava se conectar mais da tua carreira? Cara, foi quando o divisor de águas disso foi uma vez que eu fui convidado para dar uma palestra e no meio da palestra eu travei. Porque eu estava com pessoas que eram relevantes para falar sobre o assunto e eu me senti intimidado com aquilo ali. Eu pensei assim, cara, eu não tenho conteúdo para estar aqui. E uma das pessoas que estavam, que era palestrante, acabou a palestra, a gente foi pro lugar e ele pegou assim, ó, se tu precisar de alguma coisa, me liga. Ele me entregou um cartão. Eu peguei, liguei para ele, mandei mensagem para ele, pensei, cara, esse cara nunca vai me responder. Me respondeu. Pensei, tá, beleza. Eu fui para um evento em Miami, nos Estados Unidos. Eu sabia que ele ia estar por lá. Quando eu cheguei lá, mandei mensagem. E aí, tá por onde? Como se fosse amigão do cara. Nome nacional, assim. Vou tá lá em tal lugar. Não, ele tem reconhecimento internacional. Cara, que legal, vou estar em tal lugar, aparece aqui. Me mandou o endereço. Eu fui no lugar, cara, fui lá, fui anunciado, ele veio, cara, me apresentou para todo mundo. E aí eu vi a importância de tu falar com as pessoas. De tu mostrar o que tu tá pensando e a necessidade disso. E eu disse nesse dia dessa palestra que eu nunca mais ia ser fechado como eu era. E eu posso até dizer, Rodrigo, que eu vejo isso, eu olhando para trás, eu vejo que era até um pouco de arrogância minha. Entre aspas, achar que eu não precisava de ninguém. Entende? Era um pouco, puto, não, pra que eu... Não, cara, tu tens que te abrir, tu tens que falar pras pessoas, tu tem que dizer pras pessoas o que tu tá fazendo. Eu tinha vergonha de chegar no lugar e dizer com o que eu trabalhava. Entende? Então, essas situações aconteceram para eu ver como é importante. E como uma pessoa que não me conhecia... achou que era importante o que eu falava, entende? Que eu tinha coisas para agregar. E eu tinha muito para aprender também. E tu sabendo assim, tu sabe que às vezes... Bom, tu tens os teus alunos. Tu sabes que às vezes tu aprende muito mais ensinando... Muito, cara. Do que só quando tu tá aprendendo. Demais. Entende? Então, a mesma coisa troca. Às vezes... Tu tens muito mais resultado dando o que tu tens, dando as informações, conversando sobre as tuas experiências, do que quando tu só buscar. Nossa, E aí vem a outra coisa. Às vezes, quando só tu precisa da informação, o cara não vai querer te dar. E se tu tens essa troca, fica muito melhor, fica muito mais fluido, fica mais fácil. Uma coisa que eu aprendi foi quando você entrega de forma genuína tudo que você tem, você fala, você ensina, tu se coloca numa situação que tu é obrigado a aprender mais. Com certeza. E isso é muito bom, porque se tu não aprendeu mais nada, você não tem mais nada para ensinar. Então quanto mais entrega,
melhor. Tu sempre tem para aprender, né? Sempre tem para aprender. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Qual foi o primeiro passo prático aí que você deu para sair da toca? Primeiro passo foi... Você acha que foi esse evento que você foi lá? Foi engolir esse, dá para dizer, medo de falar com as pessoas, foi engolir seco isso, né? Porque, cara, é o que eu falo, parece até, eu vejo hoje um pouco de arrogância isso. Tu engolir isso seco, cara, mas peraí, cara, eu não sou... o que eu estou achando que eu sou que eu não posso falar com as pessoas? De que forma que eu estou achando que eu não posso fazer essa troca de informação, de informações, de tudo que a gente sabe com as pessoas? Então, assim, ó, e aí teve esse momento, assim, para mim é um momento muito marcante, né? Tem vários, assim, por exemplo, no início da nossa jornada do escritório, quem aparecia era a Carol, eu não aparecia. E aí eu comecei a me incomodar, não me incomodar diretamente, mas é porque eu ia para as obras e as pessoas achavam que eu era funcionário da Carol, eu era estagiário dela, Sério? Entende? Então eu queria ir resolver as coisas na obra e eu pensava lá, cara, quem resolve isso na obra sou eu. E sou eu que estou vindo aqui. Então aí foi o momento de eu também começar a aparecer, foi também um momento de realmente sair da toca, né? De ver o quão importante é isso, de quão importante é, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade de tu botar a cara, dizer que tu tá fazendo, que é a história dos teus vídeos na internet. Cara, tu botar a cara ali e dizer aquilo ali que tu tá dizendo, é um momento crucial. Quantas pessoas têm coragem de botar a cara num vídeo e falar? E falar, é verdade. Eu acho que esse foi um passo que eu já dei em 2019, quando eu quis ensinar, né, na internet. E só que aquilo ali, ao mesmo tempo que também foi muito legal, também me deu uma certa... me acomodou um pouco, porque assim, olha o tanto de gente que eu tô conversando aqui, então agora, mesmo que eu não preciso ficar saindo por aí, porque eu já tô conversando com a galera aqui. Né? Então tem um lado muito bom disso, mas tem um outro lado também de, a conexão 1 a 1, tá aqui, conversar, que foi um dos principais motivos desse projeto Invisível nascer, que tem conversas que só vão acontecer no 1 a 1. Não tem, né, não tem outro caminho. Né? E o que você acha que mudou na tua vida profissional depois de você colocar a cara no mundo, falar um pouco mais com as pessoas? Cara, muda tudo, Rodrigo, porque tu começa a falar com mais personalidade, tu tens mais segurança, tu tens mais certificação das coisas que tu tá falando, né? As pessoas começam a te enxergar de outros olhos e tu próprio te enxerga de outra forma. E cara, hoje, é o que eu falo, o mundo é feito de conexões, né? Cara, o que tu consegue fazer sozinho? Nada tu consegue fazer sozinho. Se tu começar a analisar, e eu não falo isso de arquitetura, eu não falo isso de interiores, tudo é conexão. Tudo são pessoas que estão se envolvendo, então assim, ó, cara, a gente precisa, como é que tu vai fazer um projeto se tu não tem relação com pessoas? Eu aprendi muito com o primeiro sócio que eu tive na vida, na época eu não era arquiteto ainda, eu fui sócio de um arquiteto, ele tinha um escritório de arquitetura e ele me chamou para fazer interiores no escritório dele. Eu prestava serviço para eles, eu desenhava, fazia perspectiva à mão para ele. E ele me chamou para ser sócio dele no escritório com arquitetura de interiores. E a primeira vez que ele me falou assim, ó, o melhor lugar que tem para fechar negócio é em festa de comunhão. Festa de comunhão, conta isso, cara. Tu sabe, Rodrigo, que eu olhei, pensei, o que esse maluco tá falando dele assim? Cara, tu não pode ir numa festa num sábado à tarde e não ter um cartão de apresentação. Tu tem que estar sempre com um cartão de apresentação. E eu pensei, não dei bola para aquilo. E eventualmente um dia eu estava numa festa dessa, numa rodinha de conversa, alguém soube que eu fazia projeto e perguntou para mim. E eu não tinha cartão. E não é que nem hoje que tu passa o número do WhatsApp, tu encosta o celular no outro, tu já troca contato. Era com cartão que tu fazia isso. E nesse momento eu não tive cartão para apresentar, perdi um negócio ali. A partir daquilo ali eu sempre tinha. E eu percebi que era isso. Quantos negócios eu fechei na fila do buffet de festa de casamento? Eu já fechei negócio ali.
Festa de aniversário. Festa de aniversário. Quantos projetos surgiram da Carol estar indo numa festa de aniversário de criança, de amiguinho de algum dos nossos filhos. Uhum. Por um tempo, a gente sempre brincava que a gente precisava fazer mais filhos, porque agora o meu filho mais novo está com 15, então não tem mais festinha para ele. Cara, a gente tem que fazer mais filho para conseguir arranjar mais negócio. E isso está relacionado a essas conexões, né? Total. E tu tem que levantar a bandeira, né, Rodrigo, do que tu faz. Cara, tem muita gente que tem vergonha de falar o que faz. Eu ainda tenho. Isso eu nunca tive, tá? Eu ainda tenho, assim, às vezes estou num lugar, cara, e tem mais pessoas, eu fico, cara, eu não vou ficar dizendo. Um sentimento que eu tenho, assim, meio assim, parece ser político, mas eu estou errado, eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou errado. Porque às vezes numa roda daquela ali alguém está precisando de um arquiteto. Sim. E o cara está procurando o arquiteto que eu sou, entende? Você está fazendo um favor para o cliente, não está pedindo favor. Exatamente. É o contrário, né? Exatamente. Então, mas essas conexões estão ligadas totalmente a esse tipo de coisa. Não, a minha questão é muito mais assim de não querer fazer nenhum esforço para eventos sociais e coisas assim. Mas eu nunca tive, assim, vergonha. Eu não sou tímido, nada disso. Mas tu já foi em evento social? Já fui. Tu me prestigiou no nosso evento no Artefato. Não, exato, claro. Quanto tempo faz? Um ano? Um ano. Um ano, mais ou menos? A gente entregou o ambiente semana passada. Semana passada. Então, tu veja bem, não é questão assim, eu não tenho nenhuma fobia, né? Preguiça para isso. Porque se tiver que escolher entre ficar estudando, trabalhando, fazendo minhas coisas, isso aí é isso, sabe? Mas tem gente que tem vergonha mesmo, medo de falar do próprio trabalho. Isso eu acho uma bela de uma besteira, né? Não, mas assim, ó, tira dúvidas. Putz, tu sabe que o escritório trabalha de um jeito, cara, se tu não tem uma relação de poder perguntar para a pessoa como é que ele fez aquela coisa. É que eu dou o exemplo assim, hoje, se um telefone meu tocar, um cliente meu, Richard, eu quero fazer um projeto, sei lá, de um hospital. Cara, eu não tenho expertise em fazer um projeto de hospital. Mas eu sei quem eu vou chamar para fazer o projeto do hospital. Eu sei quem eu vou chamar para fazer parte da equipe para fazer o projeto do hospital. Entende o que eu quero dizer? Total. Por relacionamento. Isso é muito importante. Por ter essas coisas. Então, um produto, um material diferente, tu só consegue através disso. Teve alguma conexão que te trouxe alguma porta, que abriu alguma porta que fez muita diferença no teu escritório, na tua carreira? Teve numa situação dessa. A pessoa que eu falei ali antes, eu considero um amigo meu hoje, o Zanini de Zanini, que foi esse cara que me respondeu, que me levou, que me apresentou para todo mundo em Miami, que fez isso. Hoje até a gente conversa muito pouco. Mas foi com ele que eu tive a abertura de desenhar para uma fábrica, que eu desenho até hoje. Foi através dele. Eu fui num evento que eu fui prestigiá-lo. Eu não fui com o intuito de vender projeto. E eu caí numa roda de conversa e eu nem sabia que era o cara da fábrica, e aí ele me apresentou para os caras, eu peguei meu celular, apresentei uma imagem de um produto que eu tinha, e o cara perguntou para mim, quem está produzindo isso daí? Não, eu disse, não tem ninguém produzindo essa peça, fui eu que produzi e tal. Aí ele, me dá licença um pouquinho, pegou o celular, levou para trás, eles se reuniram em 3 lá, rapidinho trocaram uma ideia, e assim, cara, a gente pode produzir essa peça para ti? Caramba. Numa conversa assim, entende? Nada, assim. Então, que surgiu do negócio da palestra, de uma troca de WhatsApp, entende? Eu tenho contratos com uma construtora que a gente atende hoje já há 8 anos que surgiu num churrasco. Foi um churrasco. Tava lá, o que você faz? Isso. Dá uma olhada aqui num projeto que a gente já fez. No outro dia de manhã ligaram, tem um projeto aqui pra gente fazer, vamos fazer? Vamos. 8 anos de parceria com isso, né? Tu ainda sente algum desconforto com encontros e essa parte de ter que se conectar e etc? Cara, o que eu tenho um pouco de preguiça, Rodrigo, é de gente chata. Cara, fantástico. Cara, sim. Eu tenho preguiça de gente chata. Às vezes até eu me sinto meio, cara, assim, muito mais ranzinza do que eu sou. Né?
Mas, cara, hoje eu vou para os lugares, falo com as pessoas, não tem mais essa... Até muito relacionado às obras que eu já visitei, as coisas que eu já visitei, a segurança que eu tenho no que eu faço, né? Até no outro bate-papo que a gente teve, que eu falei para ti que uma das mudanças de chave na minha cabeça foi quando eu fui numa palestra do Rui Otaki, da visão que eu tinha de arquitetura. E por incrível que pareça, eu consegui ter oportunidade de falar para o Rui Otaki isso em vida, para ele. E também eu fui apresentado para o Rui Otaki pelo filho que desenhava pela mesma fábrica que eu desenho. Entendi. Que são essas conexões. Eu encontrei o Rodrigo, falei isso para ele, a gente teve a oportunidade de estar num momento com o Rui Otaki, ele assim, vem aqui que eu quero falar, eu quero que tu conte para o meu pai a história que tu falou para mim. E eu falei para ele, e foi um momento muito emocionante para mim. Dizem que a gente está a 5 pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo, né? 5 contatos de distância de qualquer pessoa do mundo. Vamos validar isso, né? Vamos ver até onde a gente vai. Cara, eu acho que em algumas situações até menos do que 5, outras são mais do que isso. Eu nunca parei para analisar essa conta. Eu já tinha lido sobre isso, mas eu já fiz em alguns momentos tentando fazer algumas medições sobre isso. Mas que o mundo é muito menor do que a gente acha que eu acho que um pouco está relacionado ao nosso ego, achar que a gente é importante. Eu sempre dou o exemplo quando a gente está viajando, eu com a Carol, eu com as crianças, que a gente está sobrevoando algum lugar que eu olho e digo assim, cara, e às vezes a gente acha que é o centro do mundo. A gente está aqui no outro lado do hemisfério, passando por alguém, cara, e tem alguém morando lá naquela casinha lá. Que tem a sua história, que tem a sua vivência, que tem os seus problemas, que tem as suas virtudes, e tá lá. Tá lá. Entende? Então, ou seja, o mundo é muito maior do que a gente acha que é. E pra gente ficar no mundinho só que a gente vive, é muito pouco. É pouco. É muito pouco. Então, tu perde a oportunidade de conhecer pessoas. Eu nem falo assim só pensando em negócios. Eu falo em conhecer pessoas, em ver oportunidades novas, em te livrar de algumas situações ruins, de tu ver que às vezes tu tá numa situação que tu acha que é o fim do mundo, aí tu vê que tem gente muito pior do que tu tá, ou tu vê que tem gente muito melhor do que tu tá, que tu pode chegar naquilo. Tem um mundo tão grande fora do escritório. Né? Muito, muito, muito grande. E é muito amplo, né? Então tu ter essas vivências e tu ver essas coisas todas, tu consegue através de relacionamento. Total. Que recomendação tu dá para quem tá a um passo de sair do casulo criativo aí de dentro do escritório cara, e ir pro mundo? Engolir a arrogância, engolir essa soberba e, cara, e ser humilde, tu vai ter... É que eu digo, tu só consegue fazendo isso tu sendo humilde. Aí tu vais encontrar pessoas humildes que vão se conectar ao que tu quer. Se tu for soberbo, se tu for... tu vai te juntar com pessoas assim que não vão te dar abertura para nada, que não vão te ensinar nada, que não vão te agregar nada. É perfeito, cara, a tua colocação, porque eu lembro quando eu tava começando no Instagram, que tu me chamou lá, e eu tava acompanhando já as coisas, né? A gente tá na mesma cidade, mas a gente nunca tinha conversado, né? E aí quando você me chamou, eu falei pra Dani, eu falei, que legal, o Richard veio conversar comigo. E claro que o primeiro movimento tinha que ser teu, porque eu não ia te chamar, porque é o meu jeito de ser, sempre foi assim. Então veja, né, quanta troca a gente já teve, né? E por causa desse passo, e exatamente o que você está falando, porque no momento que você estava já da tua carreira, anos-luz do meu momento do todo. Mas eu te falo, essa questão que você fala de humildade tem tudo a ver. É o que isso você fez, veio dessa relação, de eu entender essas coisas. De eu pensar assim, cara, putz, beleza, o Rodrigo tá começando. E foi um amigo nosso em comum que me falou de ti, foi o Chico. O Chico, sim. Então o Chico me falou de ti, porque na época eu estava querendo entrar no marketing digital também, aí ele me falou de ti, eu dei uma olhada e pensei, cara, eu vou falar com esse cara, porque se eu não puder
agregar alguma coisa. Pode ser que eu tenha alguma coisa que eu possa agregar para ele nesse início dele, e ao mesmo tempo, daqui a pouco, ele pode me dar alguma dica do que está acontecendo no marketing digital e tal. E aí eu meio que desisti disso realmente no período da pandemia. Mas enfim, veio dessa conexão que eu vi que é tão importante. Sim. Às vezes tu é ajudado pela pessoa que tu está ajudando. Total. É meio confuso, mas é isso. Então a minha intenção, e não era de achar que eu era superior ao que tu estava fazendo. Era fazer essa troca mesmo. E eu vou te dizer, algumas vezes eu já tentei fazer isso com outras pessoas, que as pessoas não conseguiram entender o que eu estava querendo fazer. Sim. Pensando, o que esse cara quer me ligando e não sei o quê. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E vê onde foi parar. Hoje tem as meninas nos interiores aqui do escritório, tem o PDP no dia a dia aí. Exatamente. A gente pode somar também para tua rotina. Exato. Fantástico, cara. Rodrigo, é essa conexão que eu falo. Esse networking que acontece. Você está lá orientando alguns mentorados. Exato. Né? Abrindo essa porta para eles conversar com você também. Isso muito legal. Por isso que você tinha que ser o primeiro para a gente conversar aqui. Não podia ser outra pessoa. Que legal. Eu imagino que você aí na frente esteja, aí do outro lado da tela, esteja curioso para conhecer um pouquinho mais sobre como que o Richard projeta, os processos e tal. Vou te convidar para deixar aqui nos comentários a tua vivência sobre esse networking, essas conexões na arquitetura e nos interiores, para contar um pouco, para dizer que você está mais do lado do Richard, que já se conectou um monte, ou você está meio no casulo ainda, como eu aqui. Quero te dizer que você vai ter oportunidade de, logo em breve, aí, ter um episódio aqui no canal para a gente conversar com o Richard só sobre processo de projeto. Beleza? Obrigado aí pela companhia nesse episódio. Se inscreve aí no canal para acompanhar o Projeto Invisível. Para encerrar, Richard, deixa uma recomendação aí final para a galera que quer se conectar. Cara, o negócio é não ter vergonha e entrar em contato mesmo. Vai ter gente que vai responder, vai ter gente que não vai responder, e tá tudo certo. Tá tudo certo. É sobre isso, é sobre não criar essas expectativas, né? Não quer dizer que tu vai mandar mensagem. Cara, eu já mandei mensagem para as pessoas assim, que eu achava que não me ia responder. Aí me responderam, aí eu pensei, não, vai engrenar uma conversa. Não, responderam uma vez só, mas responderam. Teve uma pessoa uma vez que eu mandei várias mensagens. É um designer bem conhecido, mandei várias mensagens. E ele nunca me respondeu. E uma vez eu fui dar uma entrevista para uma revista e eu falei sobre ele. Ele entrou em contato comigo. Pô, que legal. Para agradecer as palavras que eu falei do trabalho dele. Uhum. Então, é o momento. E eu tenho certeza absoluta que ele deve ter olhado e pensado, cara, esse cara já mandou trocentas mensagens para mim aqui. Pô, que legal, olha como ele pensa do meu trabalho, o que ele pensa do meu trabalho. Às vezes não é uma fé da pessoa. E nem por isso, Rodrigo, e tem essa coisa, e nem por isso eu deixei de achar que o trabalho dele era legal por ele não ter me respondido. Entendeu? E é maturidade, isso. Né? Perfeito. É isso daí. Maravilha, então, meus queridos, até o próximo episódio. Conto com os comentários de vocês aqui embaixo. Até lá, valeu! Valeu!